Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente pode criar algumas estratégias do Profit, não sei se vocês conhecem, né? Mas a gente pode criar a gente mesmo alarmes de estratégias. Por exemplo, né? Ajuste, cruzamento de alguma média. Vocês podem criar alarmes de uma forma bem particular, vamos dizer assim, né? Eu acho isso extraordinário. Vamos analisar de perto o nosso mini índice rapidamente para dizer o que ele fez e mais tarde eu mando um vídeo com as projeções para amanhã, tá? Vamos lá. Então, a gente inicia com a pega de liquidez para a parte inferior. Ontem eu fiz a gravação e não enviei por alguma razão chamada falta de no break. A gente está com umas trocas de postes no bairro, né? Então, eventualmente, algumas vão ser afetadas, né? Aí a gente foi novamente afetado. Mas vamos lá, aqui em Bombinhas é assim, mas vamos lá. Pessoal, ela tinha essa marcação como um possível alvo, mas ele tinha pego a liquidez já no fechamento da VWAP do dia anterior, que era um dos alvos, e o ajuste estava aqui na parte inferior. Ó, tá vendo que o ajuste tinha ficado na parte de baixo, quase próximo ao preço de fechamento, né? Então, a gente tinha marcado inicialmente essa região aqui como uma possível região de pullback, né? E aí ele ia ter que ver, trocar a estrutura e tal. Mas, na verdade, ele mergulhou, né, extremamente. Até porque no final do dia ontem, ele mostra no TV Matrix que era venda, né? Ele antecipa para nós, né? Vocês que receberam o indicador já entenderam isso. Ele antecipa a entrada. Então, aqui ele está caindo, está vendendo. Aí ele pode mostrar assim para nós, né? Começa a cair. Aí ele já começa a mostrar um ponto de venda, aliás, de compra, já a inversão do movimento. A gente marca esse fundo e vai buscar a estrutura vendedora. Só que teve uma notícia às 9 e pouquinho, hoje, né? Que fez ele descer, buscar liquidez. Aí, isso aqui é bem posição de institucional, tá? Que fez aqui uma compra a partir de 135 mil. Foi uma compra bem interessante, esse tipo de compra, né? Quando ela ocorre, porque se está comprando nos 135 mil, para estopar esse cara aqui pelo volume que ele comprou nessa notícia, vou te dizer, vai demorar bastante, né? Então, o que acontece aqui? Bom, pelo TP Marcações, a gente está com uma amplitude de 1.040 pontos. Quando a gente está com esse tipo de amplitude, a gente sabe que ele vai pagar em torno aí de 3 barras, né? E ontem, se não me engano, foi o dólar, né? Ficou numa acumulação total, né? Não, o índice, olha aqui, ó. Tá vendo? O índice ficou dentro do preço. Total dentro do preço. Ele ficou em acumulação total dentro do preço. Até aqui eu tenho que tirar essas explicações. Aqui era um ponto de entrada. Então, quando o índice faz isso, ele fica dando preço, a gente precisa ter um rompimento, porque ele marcou a máxima e a mínima já na abertura. Praticamente ele ficou acumulando, né? Você espera um rompimento para operar e não existe o rompimento. Então, o índice ele ficou aqui. O que ele faz? Ele busca a liquidez no fundo da acumulação do dia anterior e vira a mão para buscar o topo, né? Então, ele faz teste mínimo, teste máximo. Que já é o previsto, sempre que tiver uma acumulação, seja no micro ou no macro, nós, analistas, nós temos que ter essa visão. A região que o mercado está, o preço, o que o preço está fazendo, qual é o objetivo do mercado descer, a não ser a liquidez, o Smart Money fala muito sobre isso, né? Zonas de liquidez que o mercado forma, numa região de lateralização, sempre nos topos e nos fundos, alinhamento das extremidades. Então, quando ele faz essa pega de liquidez, se vocês observarem, onde é que ele foi, né? Quando ele faz essa lateralização e ele não rompe nem para cima nem para máxima do dia 10 de junho, ele não vai num dos alvos dele, ele deixa uma dívida, que o alvo é sempre a VWAP, ou do dia anterior, ou um ajuste. Aí eu falo para vocês, mas de repente ele foi em outra, né, VWAP semanal, talvez ele tenha ido na VWAP mensal, tá? E realmente ele acabou usando a VWAP mensal como um suporte, interessante. Ó, ela tá uma linha reta aqui, tá vendo? Porém, o preço
né? Ele abre, busca ela, ou seja, fica em volta dela acumulando, né? Totalmente acumulando. Aqui a média de 200. Eu vou trocar a cor dela, que eu gosto de outra cor. Ou seja, mas não tem, assim, uma clareza de decisão, que para eles o preço tá bom, entre essa máxima e essa mínima, eles estão ali fazendo os trades deles. Não estou nem colocando posição, talvez preparando alguma coisa para o dia de hoje na compra, né? E aí ele não vai na VWAP do dia 9. Cadê? Ó, a VWAP do dia 9, ela fica o dia 10 todo na parte inferior, ó, e o preço não vai nela, ele vai buscando liquidez na mensal. No mês de maio, pegando liquidez ainda, né, dessa região aqui, de maio. Ela tá bem reta, inclusive, é bem estranha essa VWAP mensal. E ficou essa dívida. Então, quando o mercado cai, ele fecha na VWAP do dia e ele cai hoje buscando a liquidez dessa VWAP. Olha que ela aqui, ó. Essa aqui é semanal. Daí é que tá diária, Jesus amado. Aqui você. Ah, claro, na segunda-feira a semanal é junto, tá? Vamos tirar a semanal daqui, a gente enxerga melhor. Então, fez isso, o preço fez isso. Olha aqui, ó, tá? Só que um dos alvos, ajuste e VWAP do dia anterior. Como o dia 10 não foi no dia anterior, ficou essa dívida nessa região. Aqui, ó, o preço do dia 10 não encosta. E hoje o que aconteceu na notícia? Tá bom, pessoal? Vocês têm que enxergar isso aqui. Tá vendo? Você foi buscar a liquidez da VWAP, que fez ponte de acumulação e o preço não tinha ido. Uma das coisas que a gente tem de leis, assim, regras dentro da nossa estratégia do índice é referente às amplitudes, do método. O mercado mergulha buscando uma intenção compradora, por causa disso que ele desce bastante, tendo alvos lá embaixo facilita bastante. Na notícia ele desce mais ainda para pegar liquidez numa ponta de interesse e sobe. Beleza. Essa barra de amplitude que o mercado paga, quando ele paga ela, ele paga em média assim umas 3 barras no dia. Ele não paga muito, né? Ele vai pagar aí umas 3 amplitudes em média, porque são 1.200 pontos, é bastante. 1.000 e poucos pontos, né? Quando é 750 para mais, a gente já tem essa regra, que ele pagaria umas 3 amplitudes durante o dia todo, que daria quase 3.000 pontos, né? Então, ele faz essa amplitude, depois ele dá outra venda, depois ele dá mais uma compra, e todas as regiões, ó, muito bem, tá vendo? Apoiadas, ó. Deu mais uma venda, 4.000 pontos, e explodiu para cima, 2 barras, tá? Praticamente. Deixa eu ver. Deu uma barra e meia. E depois desce mais meia. Olha, quem fez operações no índice hoje, na região que ele está, rompendo acho que máximas, alguma coisa assim, buscando liquidez de topos anteriores, nós estamos 137 mil, imagina? Nós estávamos até há pouco tempo 128, 129, tínhamos ido a 130, 141, acho, 139, tínhamos descido, deixamos um monte de dívida lá embaixo, possivelmente a gente vai fazer um topo e vamos buscar aquela liquidez, ou seja, estamos fazendo teste máximos nesse momento. Mas quem operou só índice hoje se deu muito bem mesmo, tá? Muito bem mesmo. Então, nós temos os pontos de decisão, que é ajuste, VWAP, fundos, estruturas, as ondas. Então, a gente tem aqui, fomos brindados por bastante movimentos interessantes, tá? Fizemos onda 1, onda 2 complexa, irregular, por causa da notícia, uma grande onda 3, uma onda 4 e uma onda 5, testando o topo de 3, explodiu onda 5 também, ó. Em relação à altura dela, né, a 5 ela é menor, ela tem que ser maior que a 1 e menor que a 3, tá? Então, se a gente for medir,
A 5 validou pela regra, tá? Ela tá mais alta porque ela começou mais em cima. Mas a onda 3 é sempre a onda mais alta de maior amplitude, tá vendo? Olha que a diferença, tá? Onda 3 e a onda 5. Onda 4, simples, porque a 2 foi irregular. Aí, onda 1, 2, 3. Aliás, onda 4, simples, porque a 2 foi irregular. Aqui, canal ABC, que é um canal, tá? Perdão pela gafe. Tô olhando para um lado e marcando o outro. Aqui, um canal irregular ABC. E faz um fundo para nivelar e inicia-se uma lateralização para um novo ciclo, tá? Então, a gente tem que observar amanhã um novo ciclo. Pode já iniciar em explosão? Pode, porque dentro, às vezes, desses microciclos aqui, ele tenta disfarçadamente, né, armar a posição aqui de onda 1, e aqui dentro mesmo, quando ele faz essas movimentações, ele já cria uma micro-onda 2, né? Uma onda 2 mais simplesinha. Depois eu vou dar um zoom e vou observar se teve alinhamentos aqui. Se tiver, o que ele pode fazer? Fecha essa onda, né? Vem mais para baixo, tenta chegar mais próximo dessas regiões aqui de fundo. E aqui ele cria aquele W com reteste para subir, tá? Sempre assim. Então, a gente vai observar isso. Pela amplitude pagou, primeiro candle do dia, se vocês observarem, ele foi um excelente repolarizador para nós, né? Quando o mercado trabalhou abaixo, os pullbacks eram vendedores. Quando o mercado ganha a VWAP e ganha o ajuste, todos os pullbacks para as demais ondas ficaram acima, também dando um bom retorno financeiro, tá? Então, o método paga super bem. Mostrando para vocês, né, a gente tem esse indicador, chama RNEC, tá? Esse indicador dá para pegar gratuitamente lá na loja do Profit, tá? É RNEC. Ele mostra junto. Eu não gosto muito de indicador, tá? Eu boto isso aqui só para fazer scalps, porque eu tô operando às vezes no horário do almoço. RNEC, acho que é isso, RNEC. É alguma coisa assim, tá? Tem lá na loja do Profit e eu achei bem legal porque ele dá pontos das nossas marcações de amplitudes, os alinhamentos do início das ondas, né? Então, a gente aqui tem um choque comprador do movimento. Ele atrasa, tá? Ele vai subir para depois aparecer a linha, mas eu achei legal, eu achei muito bonito para treiná-los, né? Os nossos olhos, quando tiver um choque verdadeiro do movimento. Porque o choque não é só ter a compra, ele tem que ganhar topos anteriores, né? Então, tem que ter realmente o choque. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar os indicadores da tela. Ok. Bom, para quem está na mentoria, o pessoal da mentoria trabalha com a tela assim, tá? Mais limpa. A gente coloca o TP Marcações só para a gente ter ideia onde é que estão algumas regiões, mas a gente tira da tela, porque o ideal do analista ele é trabalhar sempre com a tela mais limpa possível, né? Sempre assim. O que ele vai analisar? Ele vai analisar estruturas do EFR e estruturas do Matrix, tá? O oscilador e um gráfico. Pode deixar uma média? Pode, ele pode deixar, que nem no caso do índice, existem duas médias que a gente usa, que é a Golden Line, que é as médias que a gente usa, né? A Golden Line. Depois da Golden Line, a linha Zeus, que seria do gráfico de 1 hora. Essas a gente pode deixar, tá? Não precisa ter o RNEC, não precisa ter a média de 200, não precisa ter nenhuma outra informação, como o PETAX, essas coisas que a gente usa lá no dólar, tá? Estou falando do índice. Então, seria algo mais ou menos parecido com isso aqui. O que mais que eu falo para os alunos da mentoria? Para não deixar a tela muito em zoom, para tentar olhar o mercado sempre nessa distância, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas vão dizer assim que o meu IFR está muito diferente, mas elas estão assim extremamente espichadas, trabalhando em zoom, tá? Então, como não existe um padrão, um enquadramento, tá? Não existe um enquadramento padronizado no Profit, ou seja, se eu quiser trabalhar com preço mais estreito, ó, tá vendo que muda? Parece que muda o meu IFR?
mas não muda, é enquadramento. Ou mais longo, ó, tá vendo? Às vezes assim que o meu EFR tá diferente, mas não tá. O que conta para vocês têm que olhar, é aonde ele está marcando a região vermelha e aonde ele está marcando a região verde, que aqui mostra o volume de fluxo, a agressão, o saldo agressor. Então, enquanto o EFR estava mostrando uma lateralização de topo com força compradora nessa região aqui de topos, tá vendo? Ó, tá vendo que estava mostrando força compradora e uma linha reta? Enquanto está mostrando essa linha reta aqui, ó, isso significa que a gente está tendo absorção da compra. Toda essa compra que está entrando nesse topo está sendo absorvida, tanto que ele não ganha o topo anterior, que no EFR está mais acima, né? Ó, se a gente traçar uma linha reta desse topo, a gente consegue observar com clareza que o nosso EFR está abaixo, ou seja, não vai ganhar essa região até que ele exploda. Só que o nosso Matrix já tinha dado venda aqui. Ó, ele já tinha antecipado a venda nesse. E ele sustenta ela pelo volume. Então, a agressão existe, mas o volume não para subir. Então, ele segue mostrando para vocês, calma. Vamos seguir, vamos segurar essa venda, porque ele vai descer mais ainda, tá vendo? Então, ele mostrou que mesmo que o IFR mostrasse uma lateralização de topo com saldo de agressão comprador, eu não vou comprar esse topo. Isso é manipulação do mercado. Eu vou olhar pelo TV Matrix. Eles têm que estar os dois em congruência. Onde esse dá o sinal, eu posso fazer a entrada e eu seguro na mão, tá? Eu seguro a operação, porque ele tá me confirmando isso. A mesma coisa aqui, ó, quando ele dá essa venda aqui, ó, nessa região, ele já antecipa ela, já inicia aqui, ó, dando sinal para venda. O que que a gente precisa ter? Um candle de reversão, um order block, uma formação de topo menor ou uma estrutura vendedora. Aqui ele dá um candle de reversão bem bonito, tá? Com um topo menor do que o topo como é que eu posso dizer, de referência, né? Então, aqui era venda, uma venda tranquila, uma venda bonita. Quando é que eu saio da venda? Tá vendo que aqui às 16h30 ele dá um sinal de início de compra? Então, eu seguro o trade até essa região, por isso que eu falo para vocês. E aqui ele faz o que? O order block, que são esses dois candles elefantes grandes, com corpos maiores, mais corpo do que pavio, onde ele executa um na venda e já logo em seguida já bota a compra, né? Esse sweep de liquidez aqui, estopando quem vendeu essa região, né? Tem gente que vende, um candle elefante, vou vender. E aí ele vai e estopa, né? Faz um sweep de liquidez. Aqui você já olha, entende? Ou seja, você consegue segurar uma operação. Então, quem vendeu aqui, ou quem vendeu aqui, ou quem vendeu o rompimento, quem gosta de vender o rompimento do triângulo, né? Dessa triangulação que ele faz aqui, ó, um chapeuzinho, que os amigos falam, um chapeuzinho. Leva o trade até aqui, ou seja, desce aí seus 500 e poucos pontos, né? Com 10 contratos, com 20 contratos, é um dinheirinho bom aí para vocês, né, pessoal? Então, o que eu precisava enxergar aqui, ó? Aqui há, sim, um alinhamento de onda 1, tá? Há um alinhamento de onda 1, tá? Agora, eu preciso confirmar se esse candlezinho aqui é um alinhamento de onda 2, ó. Tá vendo que já tem liquidez para cá? Beleza, tem uma liquidez para cá. O que eu posso dizer para vocês? Que se cria uma liquidez aqui que ela é capturada neste ponto, por esse candle aqui de reversão. Toda a liquidez que se cria aqui é capturada por mais este ponto aqui. Toda a liquidez que se cria aqui também foi capturada aqui, tá? Então, assim, eu tenho aquele momento assim de bate e volta, né? Se ele bate e volta, né? Ele pode fazer esse movimento. Como ele também já pode abrir aqui embaixo, ó, e fazer aquela estrutura e subir. Ele já pode abrir também aqui embaixo, tá? Bom, pelas estruturas, existe um movimento para buscar esse cara aqui, ó. Dessa região aqui. Tá? Olhando de uma forma bem simples, tá? Bem simples pela posição, pela liquidez, pela posição de liquidez.
Por quê? Porque além de ser fechamento de onda 2, eu tenho uma liquidez nessa região que ainda não foi capturada. E eu tenho uma necessidade, ó, até porque eu tenho liquidez desse stop aqui, né? E eu tenho a necessidade de fechar essa onda 2 para iniciar a onda 3. E a onda 3 pode ser explosiva, tá? Pode abrir com guepão de alta, pode abrir com guepão de alta, ou pode abrir aqui no fundo e subir reto. Enfim, a região que abrir, não vejo assim. O que eu posso fazer? A gente pode olhar o gráfico de 1 minuto, por exemplo, tá? A gente pode olhar no gráfico de 1 minuto, não, o gráfico de diário, para a gente tentar descobrir, tá? O nosso Matrix, depois da venda, ele não dá sinal nenhum de compra, tá? Pode olhar aqui, ó. Então, por isso que ele pode abrir nessa região, a região aqui de baixo. Já o nosso IFR, a gente vai ter que identificar as divergências. Também existe um indicador para quem gosta, eu sei que vocês gostam de indicadores, né? Que se chama detector de divergências. Não sei se vocês já usaram esse indicador, tá? Ele é muito interessante, porque tu pode, inclusive, mudar os parâmetros dele, ó, para não deixar ele assim, tá vendo? Que ele te dá todos os pontos de divergência. Você consegue configurar ele com uma certa... Como é que eu posso dizer? Você consegue colocar parâmetros, né? Você consegue diminuir ou aumentar, por exemplo, posso deixar a contagem de 9 candles ou de 2, se eu quero mais sinais, né? Sinais mais precisos, de 2, de 4. Quais são as divergências que eu gostaria de ter? Eu tenho de MACD, histograma, só divergência de RSI, de estocástico, de CCI, de momentum, quando entra aquele saldo de agressão, aquele momento que ele faz toda aquela alavancagem, de order block, de DIOSC, de MACD por VWAP, deve ser, questão de fluxo de dinheiro, o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, alguma coisa assim. Tá? Eu não me lembro todos os conceitos, faz tempo que eu fiz esse curso. Rompimento, número de divergência, não precisa botar pivô, topos e fundos, não quero o nome de indicador, alterar a espessura, não. Deixa eu ver, cadê? Só um número, tá? O número da divergência. Deixa eu ver se já muda alguma coisa. Ó, já melhorou, tá? Se eu não quiser colocar todas elas, eu vou escolher qual que eu quero. Se eu quero só de... Por exemplo, só de momento e de OSC, tá? Eu vou tirar todas as demais, por exemplo, tá? Ó, também fica pouco, fica bastante até. Se eu quiser ver só aquelas de RSI, que é a que eu quero aqui para a finaleira do mercado. Ó, não deu muita divergência, ó, porque o mercado caiu, mercado caiu, mercado caiu. Mercado subiu, mercado subiu, mercado subiu. Aí fez a última de venda que eu falei, ó. Tá? Fez a última de venda. Depois das 4, o mercado já começa a preparar para o próximo dia. Deste fundo ele deu compra, deste fundo ele deu compra, daí deu a venda de topo. Aqui o sinal, né? Ele sai daqui e mostra essa venda. Aqui ele praticamente deu topo duplo, aqui não. Aqui deu uma divergência menor. Desse topo para esse, deu uma divergência menor, mas não chegou a marcar, ó, tá vendo? Aqui combinou, né? Aqui. E depois ele segue e aqui ele tenta mostrar um ponto de compra, mas aqui ele não mostra a compra, tá vendo? Então, isso vocês têm que ter sabedoria para entender. O fluxo é tão pequeno que é normal o IFR mostrar esse tipo de coisa. O que eu achei interessante é esse pico aqui, ó, que ele mostra. Ó, dessa região, ó. Ele mostra um pico no IFR maior que esse topo aqui. E ele não é, ó. Tá vendo que ele não é? Então, aí que tá. A gente tem que ter esses cuidados, ó. Então, ele tem esse ponto aqui de teste. Ele tem esse ponto de teste para amanhã.
que aí pode ser uma posição de mercado comprador, de certa forma. Tá? Pode ser. Tá bem irregular também, sinal, pouco volume. Então, a gente tem que observar se ele fecha e sobe, ou se ele abre aqui, ou se ele faz um guepão. Por quê? Porque um guepão de alta, né, vai estopar o pessoal que tá esperando a saída aqui nessas regiões e vai buscar esses caras para cima, né? Vai buscar satisfazer esses caras aqui, ó. Tá vendo? Nessas duas regiões aqui, ó. Vai buscar satisfazer esses caras aqui, tá? Era isso. Achei até que o detector de divergência fosse pegar aqui no final não me ajudou muito. Mas eu quis mostrar para vocês que existe esse indicador e que ele é bem interessante quando a gente sabe filtrar e usar ele quando precisa, tá? Para fazer algumas análises. Mas isso é para quem gosta de indicador. Eu conheço, sei que existe, porque quando eu fiz a mentoria de scalper, para ser mestre scalper, eu acabei aprendendo muitas coisas, né? Até a própria CR, né? Que aqui eu acho que é bem interessante para você entrar fazer um scalperzinho. Mas o que eu mais gosto é quando a Zeus e a Golden formam esse canal, né? No preço. Então isso é bem melhor, bem mais limpo, né? Você só ter essas duas e observando os topos quando ele faz, um fundo quando ele faz, junto com esses dois indicadores. Na verdade, se você se especializar nisso, não precisa de mais nada, tá? E é isso aí. Então, lá na mentoria, quem for fazer, vai conseguir enxergar esses pontos aqui. Quando é um alvo, quando é uma correção, tá? Quando é um teste de 50%, teste máximo, teste mínima. Vai aprender mais ainda, né? Traçar os canais, se bem que nos vídeos eu sempre mostro, tá? Então, a gente tá num canal de alta agora, nesse momento. Então, a gente tem o alinhamento de fundos, ó. Com essa notícia. Tá vendo que a gente tá nesse canal aqui? Então, a gente tem que traçar esse canal e ficar monitorando agora o preço, como ele vai se comportar. Claro que quando o preço começa a ter mais corpos na parte inferior, existe uma tendência para venda, para rompimento. Mas se o preço volta para o canal, aí ele vai fazer teste de máximas, tá? Então, o que a gente pode marcar aqui que eu acho que é interessante? Essa mínima aqui, ó. Essa região aqui, que é uma região de mínimas. Então, a gente marca ela como um possível, uma pega de liquidez, se ele vir aqui de baixo. Então, a gente marca mais essa região da notícia, que foi da VWAP, que não deve vir lá, porque ele só foi na VWAP pegar a liquidez da VWAP. Já pegou a liquidez dessa região, né? Mas marca igual. E essa aqui que a gente já tinha marcado, que pode ser um fechamento aí da onda, para termos uma mega explosão, tá? Então, tem esse caixotezinho aqui que temos compradores position, esperando. Nessa região aqui, como eu falei, tem compradores esperando lá no livro de ofertas. E é o teste dos 50% do canal, né? E depois a gente usa lá o TP marcações para ver onde está o ajuste, onde estão as regiões importantes, tá bom? Era isso aí por hoje. Índice, a gente fez aqui uma leitura bem interessante para vocês, tá? Estudem, façam o replay, tentando olhar as amplitudes, colocar sempre os alinhamentos, né, das regiões, quando vocês observam que cada onda ela é triangulada, né? Cada onda ela é triangulada, então vocês conseguem entender esses conceitos de ondas, observar se a linha Zeus está para cima, mercado mais comprador, está acima dos 50% primeiro candle, melhor ainda, aí todos os pullbacks são compradores, podem fazer os testes só olhando para essas regiões e marcando as divergências, e fazendo as entradas, né, esperando trocar a estrutura, fazer a entrada antecipada. Então, quando ele faz o M aqui, depois ele volta para reteste, vocês fazem de novo, depois ele volta num topo maior, tá vendo que ele faz um teste? Esse topo tá fazendo, do canal aqui, ele tá fazendo o teste do fundo do M, ó, tá vendo? Então, aqui é um ponto de venda, tá? Então, assim, continuem estudando, que isso ninguém tira de vocês, tá? Sucesso a todos, até o próximo vídeo.